Eu sei que foi por mim. Eu creio, ó meu Senhor. Eu creio, ó Salvador. Essa certeza que nós cantamos, nós vamos ter, cada um vai ter que ter. Cada um vai ter que pessoalmente receber essa mensagem, essas boas novas, esse evangelho da salvação e saber que foi por tua causa, que Cristo morreu naquela cruz. Eu sei que foi por mim. Eu creio, ó meu Senhor, eu creio, ó meu Salvador. Eu espero que todos possam, com toda a certeza do mundo, poder dizer essas palavras: meu Senhor e meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Mas eu já havia pensado nesse tema, mas algumas palavras que parecem paradoxos, ou seja, que tem opinião, parece uma opinião contrária, um contrassenso, uma contradição, mas é a palavra que está nos evangelhos e é a palavra que está nas cartas de Paulo. É perder para ganhar. Como é que eu faço para perder e ganhar? Soa impossível, né? Os cristãos, na verdade, é um encorajamento aqui para que todos sejam perdedores. Nossa, irmão, está encorajando nós para que nós sejamos perdedores? Não confundamos a palavra de Romanos 8,37, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Não vamos falar de coisas naturais, e esse versículo nos fala de vencedores com Cristo, já que nos amou, nosso destino é a glória, coisas espirituais. Os cristãos são chamados a perder. Nós somos chamados a sepultados com Cristo pelo batismo e ressuscitados para andarmos em novidade de vida. Isso está lá em Romanos 6, versículo 3 e 4. Somos, então, ordenados a tomar a nossa cruz e seguir os passos do Salvador. Isso tem um preço, o discipulado tem um preço, está lá em Lucas 14, 27, quem quiser ler, o contexto do discipulado não é uma coisa simples, quem quiser seguir ao Senhor Jesus, não existe nenhuma regra, mas é um dar-se a si mesmo, é um negar-se a si mesmo, é um perder aquilo que ele ganhou, né? Perder a sua vida aqui nesse mundo. A nossa vida eterna com Cristo já está guardada nos céus. A nossa certeza de estarmos com Cristo já está guardada. Agora, o que nós temos, o que nós vamos fazer aqui nesse mundo, com as coisas desse mundo? O que nós somos chamados a fazer aqui nesse mundo? A palavra nos fala em Romanos 8, 5, porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Carne e Espírito. São duas coisas distintas na palavra de Deus. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porquanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Os que estão na carne, o que é estar na carne?
é esse corpo natural nosso que conheceu o pecado, que conhece o pecado, que tem a raiz do pecado embutida nele, nesse corpo. Esse é o que estão na carne. Os que estão na carne são aqueles, são os inimigos de Deus, aqueles que estão contra Deus, aqueles que disseram não para Deus, aqueles que não quiseram a reconciliação de Deus, aqueles cuja pessoa habita a ira de Deus. A ira de Deus está sobre ele, a ira de Deus está sobre essas pessoas que estão na carne. E no versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Duas coisas. O Espírito habita em um corpo morto. Nós morremos com Cristo quando ele morreu. Cristo nos viu mortos em Cristo Jesus. E Deus nos ressuscitou juntamente com ele. Isso fala de corpo, espírito. O nosso corpo, o corpo adâmico, foi crucificado naquela cruz juntamente com Cristo. Então o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que a nova vida de Cristo, quando ele ressuscitou, pudesse se manifestar naqueles que creem. Todo aquele que crê recebe o Espírito Santo da promessa. O Espírito Santo vem habitar nele e ele deixa de estar na carne, ele não está mais na carne. Apesar de andarmos na carne, como fala Paulo, não militamos ou não batalhamos segundo a carne, mas batalhamos segundo o Espírito. Agora é uma nova meta, agora é um novo objetivo que nós temos. Não é o objetivo que a carne tem de agradar ela mesma, de fazer toda a sua vontade, de fazer todos os seus gostos aqui nesse mundo, de gozar de todos os prazeres. É uma coisa bem diferente andar na carne e andar no Espírito. Aqueles paradoxos que eu disse, que parece contrassenso na palavra, parece que é uma contradição, alguns versículos, está em Mateus 10, 39. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. Como que eu posso achar e perder? Ele está falando de coisas naturais, corpo natural, e já está falando de corpo espiritual, de coisas espirituais. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Qual vida? A vida nesse corpo aqui, essa vida que eu desfruto por esse corpo aqui. Quando eu faço toda a vontade da carne, eu estou fazendo o quê? Eu estou achando a minha vida. Certo? Eu estou achando a minha vida. Se eu achar a minha vida e não perdê-la, eu vou ter que perder essa vida aqui. Essa vida que eu vivo na carne. Para que eu possa achar o quê? A vida do Espírito. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida aqui nesse mundo, por amor de mim, está dizendo o Senhor Jesus, achá-la-á. Em Mateus 16, 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Renuncia-se a si mesmo. Que é isso? É dizer não para mim mesmo, é dizer não para o meu ego, é dizer não para o meu eu, é não querer fazer a minha vontade. Isso é renunciar a mim mesmo,
Quem consegue dizer não para si mesmo? Quantas vezes você conseguiu já dizer não para si mesmo? É difícil. É difícil. O homem que está na carne, o homem natural, não consegue dar freio às suas paixões naturais, porque está nele, mora nele. O pecado está nele. Fazer a vontade da carne dele está nele. Ele faz isso naturalmente. Mas como é que eu posso renunciar-me a mim mesmo? Se eu renuncio a mim mesmo, eu tenho que me associar a uma outra pessoa. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. É essa vida, né, do apóstolo cristão, do discípulo cristão, é uma vida do quê? De levar a sua cruz diária, de dizer não a você mesmo, de dizer não ao seu ego. É uma cruz diária, é uma cruz que nós temos que levar, nós não podemos nos esquecer em nenhum momento, porque qualquer descuido é fatal para o cristão. Qualquer descuido. Ele tem que levar essa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Mateus 16, 25. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, ou a salvará. É um versículo que eu já tinha lido em Mateus 10, que é repetido. A salvará. Quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á, a salvará. Você vai salvar a sua vida se você perder a sua vida aqui nesse mundo por amor de Cristo. Se você seguir ao Senhor Jesus como seu Salvador, se você crer nele como seu Salvador, que morreu na cruz por causa dos seus pecados, e que Deus lançou nele todo o juízo que os seus pecados mereciam, e que Deus ficou satisfeito com a obra realizada por Cristo e deu o seu sinal de aceitação quando Deus o ressuscita de entre os mortos. Ele é ressuscitado. E é um novo homem agora, a primícia dos que dormem. Cristo é a primícia da nova criação. Ele é o nosso exemplo do homem, né, espiritual. Ele não é o Adão terrenal, mas é o segundo homem, que é dos céus, é o homem celestial. E nós podemos ter a imagem do celestial quando nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador. Nós tivemos a imagem temos a imagem do terrenal, como fala lá em Coríntios 15, mas também nós levamos a imagem do que é espiritual, a imagem do Senhor Jesus. Mas existe um trecho lá que o Senhor Jesus diz assim, nos evangelhos: quem é que, quando for construir uma casa, não se assenta para fazer os cálculos? Primeiro ele vê quanto que ele tem, quanto que eu tenho, né, de dinheiro, e aí eu faço os cálculos, chamo alguém que conhece tudo a respeito de fazer uma casa, e vou vendo quanto é que eu vou gastar, quanto que é que eu posso despender do meu dinheiro, né, mês a mês, que seja, para que eu consiga terminar aquela obra. Isso quer dizer que, quando eu dou a minha vida para Cristo, eu tenho que fazer um cálculo. Eu tenho que fazer um cálculo se, quando eu resolvo, quando eu decido seguir ao Senhor Jesus, eu tenho que fazer um cálculo. Porque é o quê? Crer no Senhor Jesus é o quê? Ser o seu discípulo, ser conforme ele é. Ter a vergonha que ele levou aqui
né, todo o discípulo vai levar, vai carregar. Não é uma vida de alegria, de paz, né, de satisfação na carne. O Senhor Jesus nos chama, né, a levarmos o seu vitupério. E todo cristão tem que fazer um cálculo, porque não é uma coisa simples, não é uma coisa fácil. Eu vou trocar a minha velha vida pela minha nova vida, a vida de Cristo. Eu decidi levar essa vida, a vida que Deus me deu, a vida que Cristo, a vida nova que Cristo me deu. Então eu tenho que fazer esse cálculo, porque senão eu vou passar vergonha depois. Não é? Assim como nos fala da parábola do semeador, que a parábola do semeador, vou achar ela aqui. Que a parábola, a semente cai nos espinhos e os espinhos a sufocam. Os cuidados do mundo, os cuidados dessa vida, ele fica envergonhado. Então, parece que vai dar vida, mas logo ela é sufocada pela vegetação que está em volta, pelos espinhos, né? Então, esse chamamento de Cristo, esse despojamento do eu, nós aceitarmos, nós crermos que Cristo, e nós fomos crucificados juntamente com Cristo. Isso é uma coisa que nós temos que ter a certeza, que Cristo morreu por mim, eu morri por Ele, eu morri juntamente com Ele, Cristo ressuscitou por mim, eu ressuscitei também juntamente com Ele, Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, e nós temos o quê? A nossa posição nos lugares celestiais, as nossas bênçãos celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Tudo já foi feito, tudo foi executado. Nada ficou para que o velho homem, esse velho homem, fizesse alguma coisa. A carne, como eu já disse, é inimizade contra Deus, do começo ao fim. Ninguém que está na carne, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. É impossível a carne se achegar a Deus, o homem natural. É impossível o homem no seu estado de pecaminoso se achegar a Deus, querer cumprir a lei ou fazer obras para que ele possa se achegar a Deus. Isso é claro na palavra, né? Cristo já fez tudo. Tudo que tinha que ser feito, Cristo já fez de uma vez para sempre. Ele já realizou essa obra de uma vez para sempre. O que é? Então, o versículo de Mateus 13, quanto ao que foi semeado em solo pedregoso, este é o que ouve a palavra e imediatamente a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, mas permanece por um tempo, e quando a tribulação, a perseguição surgem por causa da palavra, imediatamente se escandaliza. Que foi semeado em espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, o engano das riquezas, sufocam a palavra, e a palavra fica infrutífera. Então nós temos o que lá? Cuidados do mundo, engano da riqueza, escândalo por causa da tribulação, quando chega a tribulação, a perseguição, essa pessoa recebeu a palavra, ouviu a palavra, só que parecia que tinha dado fruto. Quando viu realmente o que era seguir a Cristo, o que era receber o Senhor Jesus como Salvador, por causa da perseguição, por causa do nome de Cristo, por causa dos cuidados desse mundo, dos cuidados dessa vida, que pensa que esse corpo, ele não pode se despojar disso, porque ele tem que seguir com isso, ele tem que seguir com tudo isso, ele tem que seguir com as riquezas, ele tem que seguir com os cuidados do mundo, ele tem que seguir com o seu trabalho, com a sua família. Não é uma coisa natural, do homem natural, normal. Quando o Senhor Jesus fala, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me e terás um tesouro nos céus.
Falou para o jovem rico: mas como é que eu vou vender tudo que eu tenho? Eu tenho a família para criar, para cuidar, eu tenho outras despesas. Mas como Jesus está pedindo para que eu venda tudo agora e o siga, isso é chegar num extremo. O Senhor Jesus chegou no extremo porque ele queria saber, ele queria conhecer. E o Senhor Jesus conhecia o coração desse jovem, desse homem rico. Ele sabia o que passava no coração dele. Ele sabia que as riquezas estavam sufocando esse homem. Então ele disse: você quer ter um momento de respiração? Você quer realmente isso? Vai e vende tudo que tem, dá aos pobres. E o seu tesouro passará da terra automaticamente para os céus. Ele fala: nossa, mas eu sou muito rico, eu tenho tantas coisas. Como é que eu vou deixar de ter uma coisa que eu estou vendo? Como é que eu vou deixar de contar uma coisa que eu tenho, um dinheiro que eu tenho? Eu não tenho quase nada, hein? Como é que eu vou deixar de contar um dinheiro que eu tenho, que eu posso pegar, que eu posso olhar meu saldo no banco e falar: puxa, eu tenho tantos milhões para aplicar no céu? Esse homem está louco. Esse homem está louco. Ele está falando coisas para mim que são paradoxais, coisas. Como é que o homem vai conseguir fazer isso? Ele vai conseguir fazer isso. Porque não é o homem na carne, não é o homem na força da carne que vai conseguir fazer isso. É o homem que recebeu o Espírito de Deus. Ele vai poder o quê? Vai poder, como uma bússola, saber o que é espiritual e o que é carnal. Ele vai discernir agora. O homem espiritual, como fala a palavra de Deus, discerne todas as coisas. Nós discernimos todas as coisas, porque nós sabemos o que vem da carne e aquilo que vem do Espírito. E o que o Senhor pede não tem nada de paradoxal, não tem nada de difícil. É a vida eterna. Depende do seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Seu objetivo é viver nessa terra aqui por 100 anos? É ter fazendas, é ter gados, é ter riquezas, é ter aviões, é ter um monte de coisa? Esse é o seu objetivo? Seu objetivo aqui nesse mundo é esse? O Senhor Jesus quer levar os olhos do homem para um outro objetivo. Erga os seus olhos e olhe para os céus. Pare de mirar as coisas desse mundo. É o que o Senhor Jesus está querendo fazer com o homem. Tirar o foco dele das coisas desse mundo e mostrar que tem a vida eterna, que tem a glória eterna com Cristo, um gozo eterno com um Deus Criador e um Deus Salvador lá na eternidade. Coisas eternas que não vão acabar nunca. É isso que Cristo quer fazer, tirar os olhos do pecador aqui desse mundo. O que eu consigo, o Senhor Jesus pergunta, se o homem ganhar todo mundo, o que adianta se ele ganhar todo esse mundo? Vamos supor que as riquezas desse mundo, todas as riquezas, tudo que existe de rico, fique só na mão de um homem. Tá bom. O que ele vai ganhar com isso? Ele vai ganhar todas as riquezas, vai poder fazer tudo o que ele quiser aqui nesse mundo. E daí? Quando ele morrer? A alma dele, Cristo está interessado na sua alma, no seu destino eterno. O que você vai fazer com o seu destino eterno? Não é o seu destino aqui de 100 anos que você optou por gastar todo ele aqui. Se você optou por gastar toda a sua vida, você optou por ter aqui a sua vida nas suas mãos, você poder fazer o que você quiser, você tentar salvar a sua vida aqui nesse mundo, você vai perder a sua vida espiritual. Isso é um óbvio. Né? O homem está aqui, ele está pensando que ele está aqui numa boa nesse mundo. Não, é um mundo de pecado, é um mundo de dores, é um mundo de tragédia que nós vemos. O pecado trouxe tudo isso que nós podemos ver hoje, que nos aflige de perto. A morte que nos aflige de perto, que nos segue como uma sombra
A morte é o nosso espinho, é um dos nossos espinhos na nossa carne aqui. É uma coisa que nos deixa, né? Por que a morte? Por causa do pecado. Por causa de um só pecado entrou a morte do mundo. Por causa da desobediência de Adão. E a morte então passou a todos os homens. É isso que nós vimos aí. Nós temos um exemplo no Velho Testamento. Tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Tudo que está escrito. Nós temos um exemplo claro da resistência do homem. O homem é tão resistente, o homem é tão incrédulo na pessoa de Deus, mesmo ele vendo as maravilhas de Deus, ele fica com o pé atrás. Ele não confia plenamente, ele não se dá plenamente. Ele acha que ele pode fazer, ele pode manipular a vida dele de alguma forma, que ele pode conduzir a vida dele, ou aqui na terra, ou nas coisas que diz respeito a Deus. Que no fim tudo vai dar certo. Existe uma música em francês que diz: On ira tous au paradis. Isso é para nossa irmã da França. On ira tous au paradis. Ou seja, nós todos iremos ao paraíso. Não é verdade isso. O homem pensa que todos eles vão poder estar no paraíso com Deus, tenha sido ele bom ou mal aqui nesse mundo. Não se esqueça que o homem tem que crer no Senhor Jesus como seu Salvador, ter um encontro pessoal com Ele, crer nessa obra, crer no perdão dos seus pecados, se arrepender dos seus pecados, para que ele tenha acesso, então, a essa vida. E foi tudo por graça de Deus. O homem não entra com nada aí. Com nada. O homem só entra com os seus pecados, como diz. Mas como o homem é incrédulo, nós vemos um exemplo com o povo de Israel. Eles eram escravos no Egito. Por 400 anos eles ficaram escravos lá. Eles se recusaram a deixar o Egito, com medo de perder seu status miserável. Eles se recusaram. Eles tinham um status no Egito que era de escravos, levavam chibatadas, eram mortos, muitos deles, e eles se achavam que estavam bem nesse status. O Egito é uma figura desse mundo aqui. O homem acha que está bem nesse mundo, acha que está tudo bem, leva chibatada, né? Trabalha como escravo, está na mão do diabo e quer gozar desse seu status. E o que aconteceu? Mesmo no processo de alcançar a terra prometida, eles queriam voltar a ser escravos. Mesmo com a perspectiva que o homem tem de ser salvo hoje, de crer no Senhor Jesus como seu Salvador, ele tem a perspectiva dele é ficar onde ele está, é permanecer no seu pecado, é permanecer contra Deus, é não dar o braço a torcer para Deus, porque ele se acha autossuficiente. Ser escravos era a ideia deles de ganhar. Eles achavam que estavam ganhando sendo escravos. Ser livres significava estar perdendo. Nós podemos até zombar deles e rir deles e dizer que eles eram tolos, uns tontos, umas bestas. Mas nós não somos diferentes deles. O homem não é diferente dele. Demorou 400 anos para que eles fossem tirados do Egito por causa das suas atitudes vencedoras. Ou seja, por o homem pensar que ele é um vencedor e ele tem domínio da vida dele aqui nesse mundo, ele demora para ser salvo. Eles ficaram 400 anos no Egito, depois mais 40 anos no deserto. Mas isso porque Deus queria provar, e eles não vão entrar nesse detalhe. Não deixe que a sua atitude vencedora impeça o que Deus tem para você.
o que chamamos de vitória é perder para Deus. O que nós achamos que é vitória aqui nesse mundo é perder para Deus. Seus caminhos não são os nossos caminhos, nem os seus pensamentos são os nossos pensamentos. Familiarize-se com isso. Que o meu pensamento não é o pensamento de Deus. Nem o pensamento de Deus é o meu pensamento. Nós temos pensamentos contrários a Deus. Deus é soberano em todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Nós somos a sua criação. Simples mortais, ou meros mortais, o que aconteceu com os israelitas no Egito? Eu vou ler uns versículos para vocês. Depois que eles já estavam saindo do Egito, ou estavam no deserto, e disseram a Moisés: não havia sepulcros ou não havia túmulos no Egito para que nos tirares de lá? Para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Olha que soberba! Eles tinham saído do Egito, lá da escravidão. Eles perguntam para Moisés: não tinha acaso cemitério lá no Egito para que nós fôssemos enterrados lá? Eu vou ter que ser enterrado aqui nesse deserto? Por que você foi tirar a gente lá do Egito? Essa é a mesma soberba, é a soberba do homem de hoje, que o homem fica falando para Deus: por que quer mexer comigo aqui, que eu estou quieto aqui nesse mundo? Eu estou muito bem aqui, não preciso de nada de Deus. Diz o ímpio no seu coração: não há Deus, eu não quero saber, deixa eu quieto aqui no meu canto. E é o que eles estavam falando, é o que eles estavam fazendo. Está lá eu não sei se eu falei, está lá em Êxodo 14, 11. Por que nos fizeste isto, que nos tens tirado do Egito? Não é esta palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Eles queriam ficar escravos no Egito. Deus queria tirá-los lá do Egito, que é uma figura do mundo, como já disse. Eles queriam ficar escravos. Disseram para Moisés aquela soberba, aquela arrogância. Moisés estava tirando, Deus estava tirando eles do Egito. E eles queriam ficar. Melhor nos fora servir aos egípcios. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vistes nunca mais vereis para sempre. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Eles disseram também em Números 11: lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos alhos, e das cebolas. Mas agora nossa alma se seca, coisa nenhuma há senão esse maná diante dos nossos olhos. Que arrogância desse povo. Números 14, 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Estavam na borda da terra para entrar em Canaã. Deus manda espias lá e eles falam assim: nossa, tem gigante lá que vai nos matar, as nossas mulheres, as nossas crianças. Não é melhor nós voltarmos para o Egito? Você pensa, você que está ouvindo, vocês que estão ouvindo, vocês pensam que vocês são diferentes? Iguaizinhos. Na borda da terra para entrar, depois de ter passado um tempo naquele deserto, depois demoraram 40 anos. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão
e voltemos ao Egito. Diante de Moisés. Vamos levantar um capitão aqui e vamos voltar para o Egito. Eles não iam voltar nunca mais, embora em Atos 7, Estevão diz que em seus corações eles voltaram para o Egito. A cabeça dele, a mente deles estava lá no Egito, porque eles lembravam do que eles tinham. Eles não queriam estar na mão do Senhor, eles queriam um novo capitão agora que os levasse para o Egito. Mas o Mar Vermelho já tinha fechado e nunca mais eles veriam os egípcios, como o Senhor fala para eles. Os egípcios que hoje vistem, nunca mais vereis, eles não viram mesmo. E o mar fechou. E Deus não permitiu que eles voltassem, assim, o povo voltasse para o Egito, o povo entrou na terra. Eles voltaram depois, né, em outra ocasião. Mas a incredulidade desse povo, de não querer o quê? Não querer se despojar da glória que eles pensavam que tinham, do que eles eram, escravos do diabo, escravos de Faraó, que o Faraó é uma figura do diabo, e o Egito é uma figura do mundo, e o que eles eram. O homem quer criar raízes aqui nesse mundo, ele não quer sair, Deus quer puxar ele. Quando você puxa uma planta que tem uma raiz bem funda, não quer sair, é assim é o homem nesse mundo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, a gente prega. Só isso, é só crer, sim, é só você crer, a obra já foi realizada. Mas o homem não, o homem resiste, o homem não quer. E depois o homem vai ter que dar conta da sua alma. Jacó perdeu seu filho, José, por um tempo. E Deus devolveu José a Jacó como o rei e provedor em todos, em tempos de fome. Estava perdido para cumprir um propósito. Até mesmo o Senhor Jesus, Ele deu a sua vida, Ele perdeu a sua vida com o propósito de nos ganhar. De ganhar a muitos. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Que são todos aqueles que creem no Senhor Jesus como seu Salvador. Esse fruto, para esse fruto ter dado, Cristo teve que morrer. Para que nós fôssemos salvos, Cristo teve que morrer. Crê você nisso? Temos dois exemplos interessantes de ganhar e perder. Em Filipenses capítulo 3, eu já falei aqui sobre a história de Saulo, sobre a história de Paulo. Saulo era um perseguidor de cristão, perseguidor da igreja, perseguidor do Senhor Jesus, e ele se converte no caminho de Damasco. Só que esse homem vai ser um exemplo, esse homem vai nos falar o que ele era e no que ele se tornou. No que ele perdeu e no que ele ganhou. No que ele perdeu e não quis encontrar mais com o que ele perdeu, e naquilo que ele estava ganhando, e qual era o objetivo dele? O objeto dele era Cristo. Era ser e semelhante a Cristo. Era ver se ele podia chegar à ressurreição dos mortos, vamos falar, perfeição aqui nesse mundo. Podemos ler lá em Filipenses capítulo 3? Primeiro capítulo 1, desculpa. Filipenses 1, 21. Porque para mim, para o apóstolo Paulo que está escrevendo essa carta, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Se falar para alguém aqui, se ele vai morrer, a pessoa vai falar, opa, se eu for morrer, eu vou perder tudo.
E vou deixar para quem? Aí eu tenho que ir no cartório lá já fazer um testamento, mas não quero morrer. Mas Paulo dizia aqui que o morrer para ele é ganho. E o viver era Cristo. Não tinha outro objetivo, nem aqui, nesse mundo, e nem na glória. O objetivo dele, o único, era o Senhor Jesus, porque ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor Jesus apareceu para ele. Ele subiu até o terceiro céu e teve revelações, como ele mesmo fala, revelações da própria pessoa do Senhor Jesus. E então, esse mesmo apóstolo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, vai contar um pouquinho da vida dele. Vai contar um pouquinho do que ele era e no que ele se tornou. Filipenses capítulo 3, versículo 4. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel. Aqui ele está falando o que ele era realmente, Paulo, o que ele era. E ele até se gloriava em ser o que ele era. Tudo ele seguia à risca, a regra, a lei, né? O testemunho, tudo ele seguia à risca. Ele era um homem que ninguém podia, irrepreensível ele era. Ninguém podia repreender. Ele era um homem, ele fala aqui o que ele era. Se alguém pode confiar na carne, versículo 4, Filipenses 3, 4. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Se alguém pensa que tem alguma coisa para Deus na carne, ele falava, ainda mais eu, olha o que eu fazia. Fui circuncidado ao 8º dia, era da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, não tinha nenhuma contaminação na linhagem dele, era hebreus de hebreus. Segundo a lei, fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Existe algum homem que você conhece, que vocês conheçam aqui nesse mundo, que é irrepreensível? Difícil, hein? Não sobra um. Não existe um homem irrepreensível. Mas Paulo fala aqui que ele era irrepreensível. Ou seja, segundo a religião dele, segundo o que demandava a religião dele, ele não tinha mancha nenhuma no cartório. Ele era irrepreensível. Ninguém que era hebreu, que era judeu, podia chegar para ele e falar assim, você está andando em desconformidade da lei. Você está fazendo isso que não é certo. Ninguém podia. Esse homem é quem Deus vai pegar e vai trabalhar nele. Para você que pensa que é justo, que é irrepreensível, vou mostrar para você quem você é. Você não é nada, você não é ninguém. Cristo é o seu tudo. Então ele vai passar a viver para Cristo. Mas, versículo 7, Filipenses 3, 7. Mas o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. O que para ele era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as consideram como esterco, como refúgio, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Depois pode continuar, quem quiser continuar lendo, ele vai continuar nessa descrição. Mas esse homem, então, era irrepreensível. Mas o que qualquer pessoa da religião judaica queria ter, igual Saulo tinha, tem homens que são invejáveis, né? A gente até inveja o comportamento, o que ele é, a sabedoria, o que ele faz, como ele procede, né?
Nós podemos até invejar alguém assim. Alguém podia até invejar a Saulo. Falar, nossa, eu queria ser como aquele homem lá. Queria ser como igual a Saulo. Mas depois que ele conhece a Cristo, ele vai dizer, olha, aquilo que me era ganho, me tornou em perda. Ou tudo aquilo que eu tinha construído segundo a religião judaica, segundo a carne, segundo os meus pensamentos, segundo o que eu parecia ser diante dos homens, tudo aquilo que eu tinha, para mim, não virou em nada. Eu reputei-o por perda, por causa de Cristo, do conhecimento de Cristo. Na verdade, também tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo. Tudo aquilo lá não era, tudo que nós temos nesse mundo, tudo que ele tinha não é excelente, não é uma excelência. Cristo, o conhecimento do Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, é uma excelência. É o mais alto que pode acontecer na sua vida, é o mais alto que nós temos aqui nesse mundo. É Cristo Jesus que morreu por causa de vocês, que morreu por causa dos seus pecados, por causa das suas inimizades, por causa da dureza do seu coração, como nós vimos aqui no povo de Israel, para que você pudesse ter vida e vida eterna. Então, Paulo julgou aquilo como esterco. Ele disse que era um hebreu de hebreus, né? Com credenciais altamente respeitadas e impecáveis, que nos são descritas. Mas ele disse que as coisas que eram ganho para ele nesta vida contava como perda e lixo, escória, por ter ganhado a Cristo. Agora fica a pergunta. Eu posso dizer... É uma coisa, Paulo vai dizer depois, deixa eu entrar nesse pensamento. O que aconteceu? Ele não diz quando eu me converti. Quando eu me converti, contei todas as coisas como perdidas, contei todas as coisas no lixo. Quando uma pessoa verdadeiramente é convertida, quando se torna cristão, quando crê no Senhor Jesus, Cristo é tudo. O mundo parece-se como um nada. Por quê? Ele achou a excelência, quando a pessoa se converte, ele achou a excelência do conhecimento de Cristo. Passa da mente e as coisas invisíveis começam a encher o coração. As coisas que eu não estou vendo, as coisas que são da glória, as coisas que são de Deus, as coisas espirituais, passa a encher o coração, aquele coração que estava vazio, amorfo, sabe, sem forma nenhuma, sem gosto nenhum, sem prazer nenhum. Cristo passa a encher e passa a ser excelência na vida do cristão. O interessante é que Paulo, quando ele escreve essa carta aos Filipenses, que foi a primeira igreja que teve um convertido, que é o carcereiro de Filipos, que é da cidade de Filipenses, ele já tinha pelo menos uns 30 anos, que é o cálculo, não foi mais ou menos escrito nos anos 60, e fazendo um cálculo mais ou menos depois da conversão de Saulo, ele já tinha pelo menos uns 30 anos de convertido. O que aconteceu com ele foi que ele disse que ele perdeu lá e não achou mais. Nós temos que contar as coisas perdidas como coisas perdidas. E não, ele conta hoje como perdida. Paulo conta hoje como perdida. Não, eu contei. É a mesma coisa, sabe? Quando você pega as coisas velhas da sua casa, tudo que não serve mais, você joga numa caçamba, joga tudo lá. Aí passa um tempo, você vai lá e fala assim, tinha um livro lá que eu acho que eu vou reaver aquele livro.
Mas você tinha contado aquele livro como que não era bom para você, que não servia. Ah, mas eu acho que agora serve. E vai lá e pega. Aquilo que você havia contado como lixo, como escória, como não servia mais para você, você vai lá e pega. Aí passa um tempinho, 1 ano de convertido, você vai lá na caçamba de novo e fala assim, já tinha uma panela que eu usava, que eu costumava, fazer coisas fritas, eu usava aquela panela. Vai lá e pega a panela de novo e traz para dentro da sua casa. E assim por diante. Então, a vida de um cristão, ela se resume quando ele se converte. Ali ele deixa as coisas antigas, as coisas que não servem mais para ele. E é um retrocesso quando um cristão ele volta a buscar as coisas na caçamba. Quando eu volto a fazer aquelas coisas que eu deixei de fazer por causa da excelência do conhecimento de Cristo. Será que realmente eu contei aquilo como uma perda na minha vida? Embora eu tenha... A palavra não fala que você tem que perder seus amigos, perder sua família, perder seu carro, perder seus estudos. Não é isso. O objetivo seu é ter Cristo. Nós vamos passar aqui. Saulo tinha a vida dele toda dedicada para o Senhor. Claro que se nós pudermos ter a nossa vida toda dedicada para o Senhor é diferente. Mas nós vamos passar por esse mundo. O nosso foco, aquele que crê no Senhor Jesus, vai ser o quê? Vai ser a glória, vai ser Cristo, vai ser a eternidade. Paulo teve tudo por perdido, em nenhum momento ele quis voltar atrás, 30 anos depois. E a gente, depois de 40 anos, está tentando rebuscar, no meio do lixo, no meio da escória, alguma coisa que nós deixamos, que no início nós deixamos e nós vamos ciscar lá para ver se a gente acha. Tem mais um exemplo que eu gostaria de ler. Está em Hebreus 11, 24. É duro, mas é verdade. E nós temos muitos exemplos nas nossas vidas. Nós sabemos, nós conhecemos. Hebreus 11, 24. Pela fé, aqui vai falar da fé, Moisés, tanto Paulo, ele viu o Senhor Jesus, e Moisés, depois, viu o Deus na sarça ardente. Eu sou o que sou. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, ou a vergonha de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, tinha uma mira. Como é que eu posso tirar todas essas escórias da minha vida se eu não tenho um objetivo fixo? Se eu não tenho Cristo como sendo o meu objetivo na glória? Aqui fala de Moisés. Ele era considerado filho da filha de Faraó, mas ele disse, eu não quero ter essa filiação. Eu quero perder essa filiação. Eu não quero as glórias do Egito. Eu não quero ter o gozo do pecado no Egito, porque imagine vocês, o Egito era a civilização mais inteligente que tinha naquele tempo, que tinha mais, o que tinha um faraó, o que tinha lá de tudo que era de bom para aquela época, Moisés tinha. E ele recusa isso. E ele não quer isso. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo, 100 anos, é isso que você escolheu? Quantos anos você escolheu para ficar aqui nesse mundo, para gozar dos prazeres do pecado aqui? 100 anos. Por pouco tempo. 100 anos, quem morreu há 100 anos, morreu quando? Morreu ontem, não? Quem morreu há 100 anos atrás, morreu ontem.
ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo, olhando para Cristo lá, ó, Cristo. O que Cristo ia padecer, o que Cristo ia sofrer, porque Moisés aparece, ele e Elias, falando no monte da transfiguração, falando o quê? Daquilo que ia acontecer em Jerusalém com o Senhor Jesus, que ele ia ser crucificado. Então, ele estava olhando o quê? Ele tinha uma mira certeira, uma mira certa, uma fé. Por isso que fala da fé de Moisés aqui, pela fé. E não existe outra maneira da gente entrar nas coisas espirituais, nas coisas de Deus, nas coisas de Cristo, a não ser pela fé. Como que eu recebo isso? Pela fé. A fé é uma certeza das coisas que não se veem, certeza das coisas que se esperam. Então fica aqui dois exemplos que nós vemos que miravam, olhavam para Cristo. E você? Para quem está olhando? Para você mesmo? Você acha que você vai conseguir você mesmo fazer alguma coisa a não ser para bem próprio e não para Deus? Vai gastar a sua vida toda aqui nesse mundo para perdê-la depois? Ou vai perder a sua vida aqui para ganhá-la lá com Cristo, que está guardada nos céus para todos aqueles que creem? Podemos dar graça? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo teu evangelho. Obrigado por tudo que nos tens dado na pessoa de Cristo. Obrigado por tudo que Ele é para ti, ó Pai, por tudo que Ele é para nós também. Obrigado por esse evangelho de salvação. Obrigado, Senhor Jesus, por teres vindo, morrido naquela cruz por nós. Nós pedimos mais uma vez a todos que estão ouvindo essa mensagem que possam ter o seu lugar no céu com Cristo Jesus na glória e a vida eterna, pela simples fé nessa obra do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Pai, pedimos e nos encomendamos por mais dessa semana, nesse precioso nome do Senhor Jesus. Amém.